Como toda quarta-feira, o convidado de hoje no Bom Dia Litoral é o Dr. Maurício Vitor, especialista em Direito do Consumidor, que vai esclarecer muitas dúvidas para o telespectador. Doutor, muito bom dia, seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia Litoral. Inicio a nossa conversa perguntando sobre contratos. A gente sabe que por causa da pandemia, muita coisa mudou na vida das pessoas. E aí alguns contratos foram alterados, mudados, eles contam com cláusulas que antigamente não tinham. Como o direito do consumidor prevê essa situação? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Pierre. Bom dia a todos. Pierre, a situação de pandemia declarada mundialmente pela OMS e foi pela Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, confirmada em solo nacional. E isso enseja para os consumidores que tenham tido alguma alteração em razão dessa situação de pandemia, a possibilidade de revisão de contratos. Que revisão é essa? Vamos citar exemplos práticos, né? O cidadão tem um contrato de ensino com uma escola particular. As aulas deixaram de ser presenciais, né? Isso é uma modificação unilateral necessária, né? Porque em função da pandemia houve essa modificação que muda a condição do contrato nas condições em que ele foi firmado, né? Você firma um contrato para ter aulas presenciais, elas não são presenciais, você pode reivindicar da entidade com a qual você contratou uma modificação também na cláusula de pagamentos por conta disso. Questões relativas a financiamento de veículos, outro exemplo prático. A pessoa, em função da pandemia, teve uma queda de arrecadação, seja porque é comerciante, seja porque é autônomo, e isso impacta na condição de pagar o financiamento. Esta situação também pode ser tratada diretamente com a financiadora, né, para que haja suspensão, redução temporária de parcelas. Isso tudo, Pierre, o Código de Defesa do Consumidor traz muitas disposições que podem ajudar o consumidor, mas o Código Civil ele tem diversas cláusulas que possibilitam revisão contratual, independente até de pandemia. Né? O caso fortuito, a força maior, a teoria da imprevisibilidade também possibilita, né, modificação contratual e a onerosidade excessiva. Por exemplo, você estava falando agora há pouco, aí, dando notícia de um possível reajuste que a Copel pretende fazer em energia elétrica, né? Isso. Há contratos de aluguel também, né? Em curso aí por muitos inquilinos, seja pessoa jurídica ou física. E o IGPM, que é normalmente o índice utilizado para contratos de aluguel, sofreu com a pandemia uma alteração bastante grande. Ele vinha anualmente em torno de 4% a 6% e de repente foi a 20% aproximadamente. Chegou a 30% ontem. Chegando a 30%. Você tem essa cláusula de reajuste no seu contrato, mas a sua remuneração, como a de qualquer um hoje, nessas condições, não está sofrendo reajuste e muitas das vezes até redução. Então, a onerosidade excessiva, por exemplo, se aplica aí. Embora esteja em contrato, embora esteja pactuado entre as partes, ele tornou-se oneroso demais para uma delas. O que pode acontecer? Pode acontecer uma negociação entre o proprietário do imóvel e o inquilino para que se aplique um outro índice ou até não tenha o aumento em função dessas condições que nós estamos conversando, ou isso pode ensejar o direito da rescisão, da resilição contratual para que o consumidor não fique sujeito a pagar algo que ele não vai conseguir, daí tem os prejuízos decorrentes disso. Doutor, o senhor até citou aí sobre a possibilidade de escolher um outro índice. As partes podem chegar a um acordo e não escolher nenhum índice, mas um valor determinado para um reajuste? Podem. Diante dessa questão da imprevisibilidade, né, e da excessiva onerosidade que se tornou em razão desta imprevisibilidade, as partes podem, em comum acordo, buscar um índice que se adeque à forma como ambas esperam continuar o contrato, e inclusive isso não pode não ser índice, pode ser realmente um acréscimo de valor.
E a gente tem visto acontecer bastante isso, em razão do interesse das partes. No mercado atual, o inquilino sair do imóvel, muitas das vezes é um prejuízo maior para o proprietário do que manter o preço ou fazer um reajuste consensual entre as partes. Agora, falando ainda sobre a questão das escolas, né? Um exemplo até que você citou na sua primeira resposta. Uma escola, ela tem o contrato em que o pai do aluno ou o aluno ele precisa pagar um determinado valor de mensalidade. E aí, por causa da pandemia, existe essa questão da aula remota. As aulas presenciais estão proibidas no estado do Paraná. Com a aula remota, a escola e alunos, eles acabam entrando em um acordo e tem uma redução, muitas vezes, do valor da mensalidade. Assim que a aula presencial retorna, o contrato anterior volta a valer? Como é que funciona nesses casos? Plenamente, Pierre. É bom observar que nem sempre vai ocorrer essa redução da mensalidade por conta das aulas online. Por quê? Muitas das instituições tiveram que se adaptar e, para isso, precisaram adquirir equipamentos, estrutura para poder fazer as aulas online. O que impediria, conforme o gasto, de propiciar essa redução no custo da mensalidade. Mas a regra é outra, né? A regra é que há, sim, uma redução de custos para a escola, o que ela deve repassar ao consumidor para manter o equilíbrio contratual. Porque quando foi convencionada determinada mensalidade, os custos para a produção, para dar aquela aula, eram uns, né? Com as aulas online, naturalmente e normalmente, vamos falar da questão da normalidade, há uma redução desse custo que tem que ser repassado ao consumidor, no caso, o pai do aluno ou o próprio aluno contratante, né, no outro polo contratual. No entanto, como você observa, cessando essa modificação, naturalmente cessa a vantagem que o colégio, a escola poderia ter com o custo, né, o custo menor, passando o custo a vigir da mesma forma que o contrato previa originalmente. No caso do reajuste, doutor, o cliente, o consumidor, ele se sentiu prejudicado com o reajuste. O que ele deve fazer? Por exemplo, a gente estava citando aqui a questão do IGPM, que é o índice utilizado para poder reajustar os contratos dos aluguéis e residências. No caso do consumidor que acredita que o IGPM ele sofreu muita variação por causa da pandemia e aí a elevação no preço do aluguel está muito alto, o que ele deve fazer? No caso também da Copel, já trazendo dois assuntos em um só. No caso da Copel, que prevê aí um aumento de quase 10%, se o consumidor ele se sentir prejudicado, ele pode fazer uma coisa? Eu sei que um assunto não tem necessariamente ligação com o outro, mas são questões de reajustes. Nesses casos, como o consumidor deve agir? No caso da Copel é um pouquinho diferente, mas vamos falar primeiro da locação, né? Você precisa notificar o proprietário, aquilo que a gente fala desde o nosso primeiro programa aqui, né? Documentar as situações. Documentar é fazer prova, é demonstrar que houve a tentativa, que houve a pretensão. Neste caso, o inquilino dirige-se ao proprietário por uma notificação escrita, informando que ele não suporta aquele reajuste, apresenta outros índices de reajuste ou a sua condição pessoal de pagamento, né? E fundamenta que ou não tem esta alteração salarial ou até a redução da sua remuneração, para poder motivar e ensejar que o proprietário entre em negociação e, se isso não ocorrer, ter legitimidade para buscar a rescisão contratual judicialmente, sem ônus, né? Sem as multas que os contratos normalmente prevêem em caso de rescisão. No caso da companhia de energia, um serviço público, né? Em início, você não tem essa possibilidade de se insurgir diretamente, mas penso que as entidades de defesa do consumidor, as promotorias de defesa do consumidor, devem sim estas notificar a companhia para que ela demonstre, pelo menos, a necessidade desse reajuste. Por quê? Porque o reajuste tem que estar motivado e fundamentado numa planilha de custos das empresas, né? Não pode apenas ser por conta de lucro. Olha, caiu o lucro, nós vamos aumentar. Especialmente, e eu vi o teu comentário muito pertinente logo no início, né? Num momento de pandemia, né?
sabemos que todos estamos em condição de dificuldade, maior ou menor, né? Claro que há aumentos que não se podem deixar de ter, sob pena, às vezes, se a Copel, por exemplo, comprovar que se ela não receber esse aumento, ela não consegue realizar os serviços para manter o fornecimento de energia. Neste caso, ele será inevitável. Agora, se for fundamentado numa queda de lucro, em pequenos custos que podem ser postergados para serem recebidos posteriormente, não tenha dúvida de que as associações daí com envergadura suficiente para enfrentar esse tipo de situação podem conseguir evitar que ele ocorra nesse momento. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Litoral. É sempre uma honra poder conversar com o senhor sobre o direito do consumidor, esclarecendo o direito do consumidor para as pessoas que estão acompanhando o BDL. Te aguardo na próxima quarta-feira. Eu agradeço, Pierre, e o nosso abraço a todos os telespectadores. Um abraço, até semana que vem.